Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham via internet também, né? Esse domingo ensolarado, né? Embora seja inverno, o sol de inverno é maravilhoso, né? E hoje nós vamos, mais uma vez, nos recolhendo naquele estudo em que nós podemos refletir durante toda a semana naquilo que aprendemos. Então, nós vamos lembrando sempre que dentro do nosso aprendizado também, nós vamos tomando conhecimento daquilo que a nossa Casa do Caminho Santana pode nos proporcionar para que possamos colocar esses conhecimentos em prática. Nós temos os nossos trabalhos diariamente. Às segundas, terças e quintas-feiras, nós temos as reuniões públicas precedidas do atendimento fraterno e precedidas com os passes, né? O horário da reunião é às 20 horas, às quartas-feiras o horário da reunião é às 14, aos sábados às 15 horas e aos domingos às 10 horas, com a evangelização infantil também, né? Às sextas-feiras nós temos um trabalho, é um trabalho, vamos dizer assim, diferenciado, não é um trabalho de reunião pública e passes. É um trabalho voltado para dependentes químicos e quem convive com os dependentes, não é? Então não seria bem uma reunião pública como aquelas que acontecem no decorrer da semana, mas é um trabalho voltado para esse tipo de conhecimento, para que possamos ter uma estrutura, uma base para podermos conviver e lidarmos com a situação. O trabalho é às 19 horas, todas as sextas-feiras. Nós também temos o nosso trabalho social, onde distribuímos as cestas básicas. Hoje, 70 cestas, Mauro? 60. 70, né? São 70 cestas básicas que são distribuídas todo segundo sábado de cada mês. E por falta de espaço físico, infelizmente, nós não estamos arrecadando roupas e calçados, né? Mas arrecadamos qualquer outra espécie de doação, inclusive alimentos não perecíveis também. E aos sábados, às 17 horas, aqui se reúne o grupo de distribuição de lanches. Então, aqueles que estiverem interessados em participar ou conhecer esse trabalho, é só estarem presentes esse horário, né, para ver como funciona. Venham fazer uma visita a esse trabalho. Geralmente, quem vem fazer a visita passa a fazer parte do grupo, não é? É responsabilidade, é um convite, assim, né, para se pensar. Então, gente, nós vamos, então, depois de todos os avisos, nos recolhendo para que possamos adentrar ao clima desta reunião, para que possamos acompanhar a palestra, já ficarmos naquele ambiente propício e receptivo interiormente para o passe e para tudo aquilo que nós viemos em busca e também para que possamos doar o que nós temos de melhor em nós no horário das vibrações. Vamos então levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Na figura do Mestre Jesus, nós vamos acompanhando esses emissários que nos promovem aquele bem-estar íntimo, muito grande. Perante a Ti, Deus Pai, nos curvamos em espírito para agradecer toda a Sua bondade e misericórdia para conosco. Na figura de Jesus que nos acompanha, destes amigos da espiritualidade que nos embalam, nós vamos pedindo que nossas mentes se aclarem. Que possamos receber o conhecimento como forma de libertação e de paz. E assim,
nós vamos neste momento, em espírito adentrando este ambiente, nos confortando com tudo aquilo que nos recepciona. E assim, nós vamos a partir de agora dando início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja. E o tema de hoje é aborrecimentos. Pois é. Então nós vamos aprender a lidar com eles. Mauro, seja bem-vindo. Ok. Bom dia, gente. Que bom, né? Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos. Afinal de contas, ao despertarmos hoje cedo, no primeiro momento, para aqueles que têm um sono um pouco mais leve, passamos uma madrugada chuvosa, né? Chovia pra caramba, né? Daí com certeza começou a vou sair na chuva. Já começou a se aborrecer antes da coisa acontecer realmente, né? E isso está em nós, gente. Muitas vezes nós nos colocamos, né? Minha mãe tinha um ditado que falava colocar os carros na frente dos bois. Hoje em dia não se conhece essa expressão muito bem, porque é o carro de boi, o boi que puxava o carro, coisa da roça, interior, que as pessoas entendiam. Né? Que é impossível se colocar o carro, que o boi ele não é capaz de empurrar, e sim de puxar. Então nós sempre colocamos, né, as adversidades, né, os aborrecimentos na frente das coisas. E esquecemos, né, que se porventura isto ocorre no nosso dia a dia, é porque tem uma razão de ser. Aí a gente vai começar com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: quando vós adivinha uma causa do sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui mais forte. O que é esse ser mais forte? A minha força está em quem? Na minha pequenez ou no Criador? É nele que nós temos que depositar toda a nossa fé e esperança. Se Deus, o Pai, e nós temos que entender essa concepção de Deus Pai, que Deus é amor, então tudo que está em nossa volta é obra dele, né? Ou seja, a natureza, né? A fauna, a flora, as pessoas, e nós somos a grande obra divina. E como responsáveis, que Deus nos colocou como responsáveis, como co-criadores, nós também temos que saber fazer a nossa parte. E aí a gente encara as desaventuras do dia a dia. O que seriam isso? Gente, nós estamos caminhando todos juntos nesse planeta e as dificuldades, elas vêm, né, aos borbotões para cima da gente. Quais são as dificuldades? Todas. Que vocês possam imaginar. Jesus muito bem falou, quem nunca errou, quem não tem problema, né, que atire a primeira pedra. Todos nós erramos. Todos nós ainda erramos aqui e agora, neste momento. Ah, mas foi um passado, hoje. Sim. Ontem nós nos degladiávamos, nos matávamos, torcíamos o pescoço um dos outros. Hoje não mais. Mas carregamos dentro de nós essas, como posso dizer, essas angústias de um pretérito. E essas dores que nos causam é fruto de algo que eu plantei e estou a colher. Então, analisar hoje as situações que nós vivemos, nós temos que ter muito pé no chão, muita clareza. As
os aborrecimentos que nós temos, as dúvidas que nós temos, às vezes é para nos fortalecer, desde que nós saibamos vencê-los. De que forma? Não menosprezando o Criador, não vilipendiando o seu nome, não maldizendo, acreditando que, como fala o texto, fui mais forte, que sou capaz de vencer. Paulo de Tarso falava, tudo posso naquele que me conduz. Ou seja, ele acreditava. Se nós formos estudar a história de Paulo, nós vamos perceber, né, quanto ele se entregou de coração em todas as suas tarefas. Primeiro como Saulo, o grande perseguidor dos hebreus, ou melhor dizendo, né, dos princípios, do começo do cristianismo. Ele ia lá e executava as ações que o Sinédrio mandava para ele. A ferro e fogo, muitas vezes. Mas, quando ele desperta, ele enxerga, ele tira, né, aquelas coisas que o cegava e enxerga realmente a luz divina, a grandiosidade da obra do Cristo, ele com a mesma força, com a mesma garra e determinação, foi à frente. Então, eles tinham essa força interior, todos nós temos essa força interior. Todos nós passamos por diversas estradas de Damasco. Mas, será que quando eu caio literalmente do cavalo, eu tenho a mesma garra e força que Paulo teve de encontrar na queda a sua salvação? Muitas vezes nós nos aborrecemos com coisas minúsculas, pequenininhas, que nada vai nos mostrar algo de bom, mas a gente vê coisas assim pequenas e esquecemos de olhar ao lado do nosso entorno, né? Pessoas que convivem conosco, grandes frustrações, grandes dilemas a serem resolvidos, e nós esquecemos disso, porque nós só enxergamos, como diz o ditado, nosso próprio umbigo. Então, o meu problema é muito maior do que o seu problema. É problema? Então, é igual. Agora, a dor que eu sinto com esse problema é que vai me fortalecer a vencê-la. Porque se eu me deixar abater por esse problema, se eu deixar me levar por situações adversas, cada vez mais eu vou afundar, eu vou cair. Aquilo que era um simples aborrecimento se torna, aos poucos, numa ira, numa cólera, numa coisa que vai crescendo em proporções desproporcional, que não era para tanto. Então nós já estamos acumulando diversas situações, e eu vou segurando, aquela coisa vai crescendo, me corroendo por dentro, e de repente com aquela coisinha final, aquela gota d'água, eu transporto e falo o que não devo para quem não precisa ouvir. E eu ganho um outro problema, um outro aborrecimento. Nada mais comum nas atividades terrenas do que o hábito de enraizado das querelas. Ou seja, nós estamos nesse momento, nesse planeta, nessa situação, onde algumas rusgas nos colocam. Mas isso é o cheque que nós somos colocados. A gente tem os embates do dia a dia, para que a gente possa o quê? Saber vencê-lo. De que maneira? Cada um vai descobrir a sua maneira. Então, esses aborrecimentos nos faz parar e observar. Quantas e quantas vezes nós não nos encontramos em situações de eu querer pular no pescoço de alguém. Não sei contar vocês, mas para mim passa pelo menos umas 2 vezes por dia. Por que a gente não faz o ato? Porque nós evoluímos. No passado, nós andávamos armados, espadas, machados, sei lá o quê, carabinas, e se o cara falasse bom dia, por quê, eu já metia uma bala na cabeça dele, e estava resolvida a minha querela. Não era assim? A história não mostra pra gente que é isso que acontecia? E quantas vezes nós não estávamos lá
puxando o gatilho ou a espada? Nós não sabemos. Mas o que foi, foi. Só que da mesma maneira que foi, ficou porque fica registrado em nós. E se nós fizermos um mal, nós vamos ter que... É a lei da física, né? Não é a lei do italiano, é a lei da física. Se eu cometi um mal a alguém, eu vou ter que responder por esse mal. Não necessariamente sofrendo o mesmo mal, por isso que não é a lei do italiano. Mas tendo a possibilidade de fazer o quê? Amparar o bem. Aí que é a grande diferença que as pessoas confundem da lei de italiano com a lei da causa e efeito. Não é porque eu matei a Raquel que a Raquel tem que me matar para eu sentir a mesma dor. Não. Ela, por ser um espírito muito mais elevado do que eu, em vez de me matar, vai me amar. E aí eu falei, nossa, eu matei, ela me amou. E vai me despertar em mim o quê? Um estudo, uma análise. Por que você fez isso? E aí vai. Começa as transformações. E nós sabemos que durante todo o processo reencarnatório, quando nós nos encontramos, é porque algum motivo tem. Para nós saudarmos algumas coisas. O laço entre mães e filhos, pais e filhos, fortalece mais esse sentimento de proteção, de carinho, de amparo, de respeito, uma série de virtudes que possibilita o resgate de um passado. Então, em vez de eu matar, eu estou dando amor. Em vez de eu retirá-la, de privá-la do alimento, de um momento vil, eu ofereço o meu seio para alimentá-lo. Olha que coisa bela, gente. E nós não paramos para analisar esse tipo de coisa. Mas nós nos aborrecemos porque não temos tudo aquilo que queremos. A criança que quer, o pai que apenas oferece por dar, e esquece de ser e coloca preferivelmente o ter. Isso torna um aborrecimento, porque se a criança começa a perceber que o amiguinho, o coleguinha tem determinada coisa e ela não tem, e faz porque mundos e fundos para obter aquilo, e acaba depois recebendo uma dose de, em vez de eu dar amor, eu dou um presente, as coisas, eu vou estar alimentando nela o quê? Um sentimento de posse, de consumo. E a dor vai ser maior quando ela perceber que as coisas não são assim como parece. Mais do que compreensível é que você, semelhante a um menino de pavio curto, libere adrenalina nos episódios cotidianos que desafiam a sua estabilidade emocional. Acabei de falar, né? Tenho vontade de pular no pescoço 2 vezes por dia. É normal. Nós somos crianças ainda, evolutivamente falando. Crescemos? Lógico. Mas se nós formos acompanhar o desenvolvimento da espécie humana, né, a criança, a criança, assim que sai do ventre materno, ela é totalmente defesa, ela precisa de cuidado, de limpeza, ela estava lá se alimentando via cordão umbilical. De repente tira, e aí, o que eu faço agora? Preciso comer. Né? Daí ela fala, é fome que tem. Daí ela vai lá e limpa. Alimenta a criança, ou se ela está com probleminhas físicos, né, vai lá e limpa a criança também. Então é a situação que ela vai desenvolvendo. E nós somos assim. Como a criança ela desenvolve aspectos de tato, de observação, nós estamos nesse processo também. E a criança, antes de começar a raciocinar, a discutir física quântica, ela tem que aprender as primeiras palavras. Não é assim o processo? Ou eu logo de cara já começo a mostrar para ela tratados e tratados filosóficos. Não tem como. E também nós somos assim. Então o nosso pavio curto, né, conheço uma pessoa que fala que eu não tenho nem pavio, quanto mais curto, né, para vocês terem uma ideia como são as coisas, a gente percebe que a cada nova oportunidade desses encontros e confrontos é um teste para a gente. Quantas e quantas situações nós não tivemos no passado que eu falo nesta encarnação, que eu tinha um determinado tipo de atitude e hoje, após um estudo, uma compreensão, uma tentativa de mudar e de se autoconhecer, não transformou, não se modificou. Analisem vocês mesmos. Se no passado, se hoje eu tenho vontade 2 vezes por dia de pular no pescoço, mas não pulo,
num passado não muito distante, eu vou colocar 15 anos atrás, eu pulava. Ok? Então já houve uma mudança de comportamento. Mas ainda o animal habita em nós. Esta fera, este ser que está aqui rugindo dentro da gente. E qualquer aborrecimento, eu começo a latir mais forte, mais alto. Eu falo, eu sou uma pessoa boa, mas também a pessoa mais ruim que eu conheço. Então, eu tenho que domar este animal que há em mim. De que forma? Me flagelando? Não. Porque o corpo, a carne, nada significa. Eu tenho que flagelar quem? O eu lá dentro. Quem sou? Por que eu me deixo levar a bater por coisas tão pequenas? Então vamos analisar, vamos refletir, vamos perceber e vamos ver qual é a lição que eu posso tirar de tudo isso. Você não se acha no mundo para submeter-se a impulsos irracionais, mas para fazê-lo amadurecer para campos da lucidez perfeita, da razão. Então, se existe uma situação problemática, o que aconteceu? Por que cheguei até esse ponto? Nós vivemos, tanto no trabalho, na família, no social, no mundo em nossa volta, nós vivemos em conflitos. Porque a minha opinião é diferente da sua opinião, da sua. Se nós olharmos um para os outros, nós somos iguais. Só perante a Deus. Mas somos diferentes. Até fisicamente. Com exceção dos gênios que vieram do mesmo óvulo. Mas nós sabemos que cada ser, e mesmo esses gêmeos, eles são individualidades. São seres diferentes. Porque cada corpo habita uma alma. Alma esta que teve todo um desenvolvimento, toda uma vivência, que está agora, nesta encarnação, descobrindo novas oportunidades. Então, nós temos que colocar esses nossos impulsos irracionais numa balança e ver o que isso vai me fazer de bem. A ciência moderna, cada vez mais, trata muito mais do lado psicológico do paciente do que do lado clínico falando. Porque se eu consigo descobrir a causa, eu tenho como curar a consequência dessa causa. E quantos problemas nós não levamos para esses doutores de ordem anímica, da nossa própria alma. Eu segurei tanta coisa que acabou fazendo o quê? Me deu uma úlcera. Eu começo a ficar tão nervoso que meu coração dispara, eu posso ter um infarto. E tantas outras doenças que acabam ocasionado do quê? Uma simples situação de aborrecimento. Mas eu tenho que ficar preocupado porque eu tenho filhos para cuidar, bocas para... Quem não os tem, gente? Mesmo aquele que mora sozinho tem que se alimentar com sua própria boca, não é? Então tem que correr atrás aí, matar um leão por dia, vender a janta, o almoço para comer a janta, não é assim que se fala? É a nossa realidade. Nós vivemos, sim, num mundo onde o vil metal é o meio da troca, Só que este vil metal, ele foi feito para o benefício do homem. Então eu tenho que saber trabalhar com ele. E daí se eu começar a olhar e perceber, ele não é tão vil assim não. Ele pode sim me ajudar a crescer. Lembramos sempre daquilo que o grande mestre Jesus nos ensinou. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eu tenho... não estou aqui discutindo política econômica, mas se eu tenho obrigações para com o governo, que eu os cumpra. Mas não estou discutindo. Isso é um problema nosso, que a gente vai ter que juntos estarmos aqui, exercendo os nossos direitos, mas também os nossos deveres. Acredito que uma grande parte dos aborrecimentos vem desse material, ou seja, das dívidas que nós temos, dívidas que eu falo aqui, da promissória que eu tenho que pagar, da conta de água, da conta de luz, não é isso? Eu acho um absurdo eu pagar a mesma quantidade de esgoto e de água. São coisas que isso vai nos aborrecendo. Mas se eu pegar e ficar preso naquela coisa, aquela energia tão deletéria,
como é que vai ser o meu dia a dia, gente? Como é que vai ser o meu amanhã? Como vai ser todo esse meu aparelho gástrico, esses órgãos internos que eu carrego aqui, eu vou estar alimentando com o quê? Com uma má água, né? Uma água ruim. Daí eu vou criticar A, criticar B, criticar C, e as coisas vão cada vez, sabe, aquela bola de neve que está crescendo. Então uma coisa que era um simples aborrecimento, ficou algo desse tamanho e eu não consegui vencer. Tem jeito? Né? Eu tenho que pagar a água? Tenho, gente. Ou então, né, alguma coisa eu vou fazer. Eu posso fazer, né, se fosse luz, fazia um catch, né? Ou seja, fazia um puxadinho, uma coisa dali. Cada um é cada um, gente. Sabe? Então, é certo, é errado, não estou aqui discutindo isso. Se a criatura se encontra hoje morando dentro de um espaço onde nem saneamento básico tem, tá? Então que ela possa crescer, lutar, tirar dali o melhor proveito, e se eu tenho condições de ajudar, tenho que fazê-lo. Eis a grande remédio para cuidar dos nossos aborrecimentos. Como é que chama a pílula? Caridade. Porque se eu tenho uma dor, meu braço lateja pra caramba, eu não consigo saber o que é isso, né? Daí eu olho pro meu irmão e vejo que ele não tem braço, daí que eu fico, Ou seja, qual a dor é maior? É a sua, que o seu braço está latejando, ou do cidadão que não tem o braço para latejar? Eu posso ajudá-lo? Tenho condições de ajudá-lo? Não financeiramente. Também, mas não só. Mas eu posso conversar com ele. De repente falar bom dia para ele. Como assim? Nunca ninguém me falou bom dia. Não percebeu? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, aquilo que é um aborrecimento para aquele cidadão, vai melhorando. E a resposta, o retorno que a gente pode ter, gente, é bem maior. Que ele vai ser muito mais... De repente, pode ser que ele é um ser mais preparado com as dificuldades do que eu, e vai me dar mais lições e mais ensinamento do que eu penso que estou oferecendo para ele. Olha que bárbaro, gente. Vira e mexe, nós fazemos um trabalho assistencial aí e visitamos os presídios. Daí você encontra aquelas pessoas pequenas, né, de 4 metros por 2, não sei das quantas, né, e eu com todo esse corpo atlético forte e bombado aqui, né, eles vão me abraçar e eu quase sumo no meio daqueles braços lá, né. E eu falo, meu pai, que maravilha. Aí o cara pode ter matado, estuprado, 5, 6, 7, não me importa. Aí é aquela situação que nós nos colocamos. Quem está doando o que para quem? Então, o aborrecimento que me causa, ele é uma razão, em uma proporção inversa daquilo que está no meu adversário. Então, eu tenho que me reconciliar com ele. Não é assim que Jesus nos ensinou? Reconcilia com o teu adversário enquanto caminhas com ele. Eu não sei quem são. Não sei se a Denise foi a minha algoz no passado, porque hoje ela era. Então, eu não sei como é que a gente pode pensar esse tipo de coisa. Hoje é consciente já, né? Então a gente fica naquela coisa, poxa, então vamos aproveitar a oportunidade de nos amarmos como irmãos que somos. Nós estamos vivendo um momento extremamente interessante, porque o novo Papa virá nos visitar amanhã no Rio de Janeiro e quarta-feira estará na Aparecida do Norte. A população de Aparecida do Norte vira na casa de 50 mil pessoas, se muito. Sabe qual é a previsão para quarta-feira, gente? 200 mil pessoas. 4 vezes mais. Será que vai estar todo mundo sorrindo e contente lá, gente? Quantos aborrecimentos? Para estacionar o carro. Já imaginou? Né? A não ser que você vai de moto. Acho que até de moto vai ter problema também para conseguir um espacinho. Tá? Então, mas o que é isso tudo? É oportunidade para as pessoas do cunho católico de ver o seu grande chefe, ele que veio do Brasil, e tem uma proposta interessante, já começar pelo nome que ele adotou. Então não vamos pré-julgar, mas está lá, vai acontecer. Agora, vai acontecer coisas diversas? Vai. Quem assistiu, não é um filme que a gente pode recomendar, mas para fazer uma análise, é isso que eu vou
contar o Tropa de Elite 1, né, onde toda uma movimentação, porque a visita do Papa no Rio de Janeiro. E lá pelas tantas, o bonzinho do Capitão Nascimento vira e fala, coloca na conta do Papa. Lembra essa frase? A movimentação de tropas e do BOPE que está ocorrendo no Rio de Janeiro, está rolando uma coisa desse gênero. Que são extremamente preocupados com as manifestações possíveis. E ainda o Papa veio e dispensou o carro fechado, e sim colocou o carro aberto. Então, olha as situações. Imagina a cabeça do chefe de segurança. Então, olha os aborrecimentos que estão acontecendo lá. Então, situações nós vivemos a toda hora, a todo instante. Então, até que ponto a gente coloca isso como, isso vai ser terrível para mim? Não sabemos. Nós temos aqui olhar e estudar as possibilidades. Esforce para melhorar-se. Resista um pouco mais ao impulso da fera que ainda ronda as suas experiências íntimas. A fera que há em nós. Nós ainda estamos engatinhando no processo evolutivo. Já saímos, já desmamamos, já estamos já mais durinho, mas ainda precisamos de um apoio. E nada de colocar no andador, não. Tá? O andador não é uma coisa muito boa, não. Porque a criança fica se solta lá naquele negócio, aí vai batendo para cá, batendo para lá. Depois, quando você tira do andador, ela tem que ter uma proteção, senão ela cai, né? Então, é pezinho mesmo, fica durinho, e vem papai, vem mamãe, e vambora. Ou vem vovó. Vamos embora. É isso. E ela vai aprender com essas quedas. Não vai aprender? A criança não vai aprender com a queda? E quantas vezes nós não aprendemos com as quedas? A fera que há em nós, ela é domável. Porque ela já foi pior do que é hoje. Hoje, nós nos abraçamos, nós sorrimos, nós respeitamos, nós vivemos uma vida. Hoje, nós somos capazes de olhar para o outro e entender o problema daquela pessoa e podemos fazer alguma coisa. Ontem não. Ontem era cada um no seu quadrado. Né? Então, teu problema é teu problema, meu problema é meu problema. Ainda existe isso? Lógico que existe. Mas mudou? Mudou. Hoje meu coração já não fica diferente quando eu encaro, eu vejo uma situação, um problema. Fica. No passado eu me desesperava. Hoje o desespero é menor. Hoje eu vejo Deus como um ser que me ampara, um Deus Pai. No passado, era um Deus punitivo. Eu temia Deus. Hoje eu amo Deus. Tem diferença, gente? Enorme. Enorme. Então, por isso que Kardec foi fantástico quando fez a sua primeira pergunta no Livro dos Espíritos. Aqueles estudiosos, qual foi? O que é, não quem é, o que é Deus? Fabuloso. Então, a partir desse conceito de que o que é Deus, eu entendo Deus, então as outras 100 mil perguntas já está um pouco mais clara para mim. Porque eu entendi o que é Deus. A Bíblia Católica fala que Deus, né, é infinitamente justo e bom. E o é. Soberano, e o é. Só que fica nesse... Agora, se é causa primária de tudo, tudo é Deus. Deus é tudo. Muda um pouco a estrutura. E eu começo a entender e ver que Deus está em cada um de nós. Invista no seu progresso, para que pouco a pouco, mas sempre, pouco a pouco, seja um passo de cada vez, mas sempre para frente. Você se alcandore e se ilumine, ou seja, fique mais irradiante, fazendo-se vitorioso, cooperador com a divindade. Ou seja, se eu cresço, se eu aprendo, se eu me ilumino, está na minha obrigação o quê? Auxiliar aquele que está na minha volta. Então eu sou co-criador. Tá? Cooperador, eu coopero junto com o Criador. Tendo-se superado a si mesmo, transformando suas noites morais em radiosas manhãs
de perene formosura. Então, quantas vezes foi necessário para que eu possa, através das minhas chagas, das minhas dores, dos meus aborrecimentos, eu crescer e aprender com isso, me fortalecendo, e após ter esta força, eu distribuo. E ao distribuir, esses aborrecimentos deixam de existir. Para fecharmos, vamos sempre lembrar, né, homenageando também este Papa que vem a nós por esses dias, porque ele escolheu um nome não muito pouco significativo, ou seja, Francisco. E é interessante que não me fugiu agora a quantidade de papas que já existiram ao longo da evolução, mas é o primeiro Francisco. Interessante isso, né? Tanto que ele nem pode chamar Francisco I, porque não teve nenhum ainda. Se porventura um outro vir chamar, ele vira Francisco I, porque o outro fica Francisco II. Essa aqui é a regra deles, é assim. Mas qual era o aborrecimento de Francisco? Francisco, que nasceu num seio familiar de bens, né? O pai dele era um comerciante de tecidos, tinha ali, né? Tanto que quando ele se colocou à disposição do exército de ir para as cruzadas, o pai lhe deu a melhor armadura que ele tinha, toda dourada, uma série de detalhes. E já no próprio exército, quando Francisco estava caminhando para as cruzadas, ele com aquela armadura toda reluzente, olhou para os serviçais, que os nobres iam a cavalo, o resto ia tudo a pé. E viu alguém totalmente desprotegido, ele ostentando tudo aquilo, e não pensou duas vezes. Ele simplesmente tirou a armadura e deu para o rapaz. E quando se viu sem armadura, ele falou, para lá, o que eu estou fazendo aqui? Que todo jovem naquela época tinha o orgulho de defender o seu país, sua cidade. Né? Vão pegar em armas e vou lutar, vou matar em nome de Cristo. Olha que coisa bonita, né? Matar em nome de Cristo. E então ele começa a buscar isso dentro dele. Fala, mas isso não está certo. E começou a ficar questionando. Ele acaba sendo preso, porque ele não enfrentou, ele não lutou. Ele é preso, passa um bom tempo na cadeia, quase morre na cadeia, com esses pensamentos de que, puxa vida, o que está acontecendo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ou seja, o aborrecimento dele era ver o sofrimento das pessoas. E o que ele fez para ajudar? Se tornou igual a eles. Então ele se doou inteiramente. Então se transformou num cavaleiro de Cristo. Tanto que quando uma de suas vozes falava muito para ele, do que tem medo, cavaleiro de Cristo? Ele falou, como assim medo? Porque ele ouve atrás de um arbusto uma voz. Só que era uma voz física mesmo, era uma pessoa que estava lá, né? Era um leproso que se encontrava lá, pedindo auxílio, pedindo ajuda. E ele ficou, imagina, naquela época, né, leproso, a gente ficava, né, léguas de distância. Daí do que tem medo, cavaleiro do Cristo? Ele começa se aproxima um pouco mais, E aí quando ele vê que realmente aquele é leproso, ele não pensa duas vezes de lavar as feridas dele. É o exemplo para nós. Tá? Sabemos que estamos muito longe disso. Mas fica aí a lição. Porque se nós falarmos de Jesus, Jesus é supra-sumo, é top do top, né? Mas Francisco está aqui. E se nós formos pegar um outro Francisco para homenageá-lo mais ainda, que é muito mais próximo de nós, embora nós não tenhamos há 12 anos, já fazem tudo isso? Foi 2002, olha só, vai, né, nosso querido Chico, né? Que também não tinha medo e era um cavaleiro do Cristo, que também abraçava os pobres, que também fazia questão absoluta, até seus 90 e poucos anos, de dar o pão e o leite para as pessoas, independente da sua saúde. Muitas vezes, contrariando ordens médicas, ele ia lá, categoricamente, oferecer o pouco que ele tinha para os outros. Alguém que vendeu milhões de livros, né? Não viu um centavo da cor. E foi aborrecido também por isso. Também. Quantos aborrecimentos não teve Chico? E para nós fecharmos realmente, aí a gente vai fazer o seguinte. Também naquela passagem, está no livro, mas acredito que o filme
as pessoas mais viram, quando o pessoal da revista O Cruzeiro o colocou como charlatão, uma série de coisas, protestos, e ele, totalmente humilde como era, mineirinho de sempre, sim, constrange, puxa vida, olha só o que fizeram comigo. Daí Manuel, que era uma pessoa, né, ferro e fogo, contente-se. Como assim me contentar? Você foi parar no Cruzeiro, o Cristo na cruz. Tá, então vamos ficar nisso também, né? Até que ponto nossa dor, quando nós tivermos dor, lembramos sempre da dor de Jesus. Estamos abertos a perguntas. E aí, gente, algum comentário, alguma pergunta? Sem aborrecimento. Se você me aborrecer, eu não vou responder. Vou melindrar. Ontem eu ouvi que atribuíram a Gandhi, mas a gente nunca sabe se foi ele mesmo que falou, mas que se as coisas fossem levadas olho por olho, dente por dente, a humanidade seria composta de cegos e banguelas, né? Então, a gente não pode, né? Só para completar. Só um comentário. Né? E você ficaria rica, pensou? Puxa mesmo. Mais ou menos isso. E uma coisa interessante, Mauro, você citou que os maiores aborrecimentos, não é generalizando, mas os maiores aborrecimentos às vezes decorrem da falta do material. Algo material. Ai, porque eu não tenho aquele carro, eu não tenho. Aí fica aborrecido mesmo. É difícil nós encontrarmos alguém que se aborrece realmente por não ser humilde. Quer dizer, não há um grau de proporção do mesmo aborrecimento em relação a essas duas coisas, não é? É interessante, né? A gente vê o exemplo de novo de Chico, de Francisco de Assis, né? Ele vivia cantando pelas ruas, ele era chamado de louco, apedrejado, ele continuava lá cantando, pedra, que ótimo, deu uma maior para se construir a igreja. Ele não reclamava das pedradas que levava. Então ele tinha essa humildade, é diferente, né? Se me der uma pedrada, eu vou voar no pescoço do cara, né? Justamente. Agora, esta falta do ter, né, que é a grande causa, né? É inevitável, eu preciso pagar a conta de luz, conta do aluguel, até quando eu tenho o carro, eu reclamo do preço da gasolina. Sim, claro. Não é isso? Do pneu, do IPVA. Do flanelinha que cuida, e uma série de coisas lá. Então, à medida que a gente vai possuindo coisas, bens materiais, o nosso grau de aborrecimento também aumenta. E o contrário, quando nós começarmos a ser mais humildes, o nosso grau de aborrecimento diminui. Olha que conta matemática interessante. Então, lógico, nós temos que ponderar, nós vivemos, nós precisamos nos alimentar, uma série de coisas. Mas até que ponto eu dou, né, peso, né, 2 pesos em uma medida? O nosso aborrecimento ainda é maior no concreto. E não no ser. Na hora acho que está todo mundo aborrecido. Não sei. Foi um aborrecimento geral. Nós estamos aqui, né? Opa, agora eu já ia fechar, mas temos uma pergunta ali, então tá bom. Olá, bom dia. Oi, querido. Muito bacana a tua observação, que eu te achei bem legal mesmo. Que tipo de aborrecimento que a gente tem, né? E pegando isso, assim, na doutrina a gente aprende que conforme a gente vai evoluindo e entendendo, a gente vai tendo outras referências e a gente não deixa de ter aborrecimento, né? A gente não deixa de ter problemas, os problemas continuam, mas a doutrina dá subsídio para a gente adotar uma outra postura diante dos problemas, né? Uma postura muito mais saudável, muito mais responsável. E de fato ter uma outra referência, né? Se a gente passa a entender que a gente é espírito, que a gente é eterno, que a gente está evoluindo, pequenos problemas passam a não nos aborrecer mais. Até como exemplo, né, para alguém que vai na Aparecida do Norte também, acredita que vai ter uma bênção de dar próximo do Papa, e talvez a falta de estacionamento não seja de fato um aborrecimento, né? Porque está de fato aí com uma referência muito maior, né? É isso, obrigado. Quando o nosso glorioso Papa João Paulo II
estive na primeira vez aqui no Brasil, em 86, esse que vos fala quase estava cheirando o cangote dele, né? Que eu fui muito próximo lá e passei, eu fiquei acho que quase 36 horas sem dormir, aquela coisa toda. Então, nada me deixou mais feliz de que estar tão próximo, né, dele e poder, né, ouvir da própria boca dele algumas palavras. Então, isso é bacana. Então, é lógico que a gente enfrenta esses desafios, né? Então, de repente, se o meu objetivo é maior, né, então eu me sujeito a determinados aborrecimentos, porque a resposta que eu pretendo ter e terei, ela é satisfatória. Então, isso me fortalece realmente também. Eu enfrento os desafios e vou. Só que eu tenho que ter esse grau de raciocínio. Eu vou sofrer aqui agora para colher algo melhor ali depois. E saber sofrer, sem reclamar. De novo, os exemplos dos chicos. Né? Então, saber sofrer, saber tirar dessa pedra, dessa dor, uma missão e uma coisa positiva à frente. Ok? Ok. Para nós, então, fecharmos aqui, mais um caso de Chico. Chico tem 18 milhões de casos, né, gente? Então, cada um é muito bacana. Essa coisa de aborrecimento, de dor. E nós sempre reclamamos da vida, uma série de coisas. Certa feita, Divaldo Pereira Franco, um dos seus grandes amigos, né? Estava um aborrecimento muito sério, batendo aqui no ouvido dele. Né? E ele foi buscar ajuda em quem? Em Chico, logicamente. Ele chegou assim: Chico, preciso te confessar um negócio. Pois não, o que acontece, né? Como é que você lida, como é que você dá com a sexualidade, né? Com essas coisas? Eu estou meio desesperado. Daí ele falou: olha, eu não sei quanto a você, Divaldo, mas eu tenho 2 amantes. O Divaldo quase desfaleceu. Como assim? 2 amantes, Chico? Que coisa é essa? Ficou assim alucinado. Ele falou: pois é, eu tenho a minha amante catarata e a minha amante angina. E eu lido muito bem com elas. Então, que nós possamos lidar bem com nossos amantes também. Obrigada. É isso, gente. Qualquer dúvida a mais ou comentário, Mauro está à disposição. Hoje é domingo, né, Mauro? Não tem problema nenhum. Então vamos. Agora lidando com os nossos sentimentos e pensamentos maiores. Onde nós vamos unindo-os e junto à figura de Jesus, nós vamos vibrando, distribuindo o que há de melhor em nós. Pois enlaçando, juntando, unindo esse nosso positivismo, nós vamos espalhando a harmonia, a tranquilidade, a saúde, por todos aqueles lugares, ambientes e irmãozinhos nossos que estiverem em necessidade. Por isso é que nós vibramos muita luz para todo o nosso planeta Terra. Vamos imaginando este planeta enlaçado em muita luz, em muita luminosidade. Que todos os seus líderes, governantes, possam captar a inspiração divina, para assim executarem, exercerem as suas tarefas da melhor forma possível. Vamos vibrando saúde e reconforto para todos os hospitais. Que médicos, enfermeiros, auxiliares neste momento possam usar toda a sua inspiração para levarem o remédio certo àquele irmãozinho nosso que sofre neste momento de uma dor física, para que a esperança e o reconforto se faça presente, lembrando que é somente um momento.
que não está desamparado. Vamos vibrando pelos nossos lares, que todos aqueles familiares tão queridos neste momento recebam o carinho, o calor de toda a espiritualidade que se faz presente, abraçando, afagando e elucidando cada uma destas mentes para um melhor desempenho, para a melhor atitude. Vibremos por esta casa, por todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, para que ela cresça em seus objetivos, em suas finalidades, que todos que por aqui passarem possam receber o que vieram em busca, e que todos os trabalhadores possam, cada vez mais, estarem apostos e atentos, e também desempenhando a sua tarefa nesta vida da melhor forma possível, com consciência e responsabilidade. Vamos agradecendo imensamente por este momento que tivemos, por esta hora onde aprendemos, onde vamos receber o nosso passe. Que este momento bendito, Deus Pai, seja coroado para que toda esta semana que adentraremos seja uma semana repleta de muita tranquilidade, de muita consciência e reflexão. E assim, nós vamos encerrando esta parte do nosso trabalho, agradecendo a todos os nossos companheiros que nos acompanham através da internet, pela companhia, pela vibração calorosa, e a nós que aqui permaneceremos, nós vamos neste momento nos preparando para recebermos o passe. Que assim seja, graças a Deus.